Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Há leis que regem a história. Como pode ser lido em nosso livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, na gênese das profecias estão as leis que regem a história. Se a história não fosse regida por leis, as profecias jamais teriam existido. Mas, afinal, o que é profecia? É a predição do futuro, ou seja, de fatos que ainda estão por acontecer. Segundo um princípio iniciático, Deus escreveu a história com antecedência e deu-lhe um nome, profecia. Muitos temem até mesmo conhecê-las, porque elas parecem lançar um véu de mau agouro sobre o futuro, quando, na verdade, apenas velam, enquanto não interpretadas corretamente, e depois desvelam o que há de vir e que é consequência do que já foi. Por essa razão, profecia é luz do céu, não espada de Damocles. As profecias de origem superior, principalmente as contidas na Bíblia Sagrada, contêm o futuro da humanidade e do planeta a partir de uma concepção divina. A essas profecias, quase que exclusivamente, é que iremos nos referir neste estudo, subordinando, porém, todas essas referências ao indispensável crivo da razão e empregando, sempre que possível, a chave que a doutrina do Consolador nos fornece para esse elevado fim. Ouçamos Allan Kardec. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Que chave é essa? É principalmente a lei da reencarnação, sem a qual nada se explica de forma racional neste mundo. Quem recebe e profere a profecia é o chamado profeta. E o que é um profeta? Ouçamos mais uma vez Kardec. O verdadeiro profeta é um emissário de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um emissário de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos que trarão o cunho de sua superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem. Essas grandes coisas é que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber
por uma força superior, ele quase sempre se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que se atribuirá a qualidade de profeta. São os homens que o reconhecerão como tal, as mais das vezes após a sua morte. Isaac Newton foi matemático, físico e astrônomo, formulador da lei da gravitação universal e também, o que muitos ignoram, assíduo estudioso da palavra divina. Para ele, a insensatez dos intérpretes tem sido predizer tempos e coisas como se Deus os tivesse feito profetas. Por essa precipitação em seus estudos, não só se expuseram ao ridículo, como atraíram o desprezo do mundo para as profecias. Mas o desígnio de Deus era outro. Ele deu as profecias não para satisfazer a curiosidade humana, permitindo-lhe um prévio conhecimento das coisas futuras, mas para que as profecias, depois de cumpridas, pudessem ser interpretadas pelos próprios acontecimentos, e assim a providência de Deus fosse revelada por elas ao mundo. Eis agora a magistral conclusão de Newton. A realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus. E o futuro pode ser previsto, porque em seus desdobramentos fundamentais ele já se encontra traçado. Sua revelação, no entanto, não é frequente e deve obedecer a critérios de alta relevância do ponto de vista espiritual. E se o futuro pode ser previsto, é porque existe um determinismo traçado pela lei divina que regulamenta a marcha progressiva de tudo o que existe em todo o universo, tanto das coisas inconscientes quanto das conscientes, começando pelo seu início e prosseguindo durante todo o seu transformismo universal. Mas, se a vida já está determinada, como fica o homem e o seu livre-arbítrio dentro desse fatalismo cósmico? Ouçamos sua voz, mentor espiritual de Pietro Baldi, que lança esclarecedora luz sobre a questão. Não confundais a ordem universal e a presença da lei com um automatismo mecânico e um fatalismo absurdo. A ordem universal não é rígida, mas contém espaços de elasticidade, possui subdivisões de desordem, de imperfeição. Complica-se em reações, mas permanece ordem e lei no conjunto. Um exemplo: ante a vontade da lei, tendes a vontade do vosso livre-arbítrio, mas é vontade menor, circunscrita por aquela vontade maior. Podeis vos agitar a vosso bel prazer, mas sempre como num recinto, nunca fora dele. Esse movimento vos é concedido porque é necessário que, num certo âmbito que vos diz respeito, sejais livres e responsáveis, e possais, assim, em liberdade e responsabilidade, conquistar a vossa felicidade. Tenho resolvido, assim de passagem, o conflito, para vós insolúvel, entre determinismo e livre-arbítrio.
estes conceitos levar-vos-ão depois à concepção de uma moral científica e exata. Atrevo-me a apresentar uma imagem singela que, de certa forma, poderá ilustrar esse argumento. Suponhamos que certo passageiro embarque num trem de ferro em São José do Rio Preto com destino a São Paulo, como eu mesmo costumava fazer na década de 1970. São 450 quilômetros de distância. Os pontos de origem e de destino já estão traçados. O passageiro nada pode fazer quanto a isso. No entanto, terá liberdade durante a viagem para almoçar no vagão-restaurante, caminhar do primeiro ao último vagão e vice-versa, dormir numa poltrona-leito ou no carro-dormitório, ler um jornal ou uma revista e até mesmo descer em alguma estação do caminho, nas escalas para embarque e desembarque e tomar depois o trem seguinte. O mesmo, em tese, ocorre com os integrantes da humanidade. Quando o homem nasce neste planeta e desperta para a realidade, já se vê embarcado nesse gigantesco mecanismo universal que o conduz inexoravelmente pela trilha da evolução à estação de chegada, que é a perfeição no infinito. Ele não tem competência para deter o movimento da evolução. Poderá fluir com esse movimento ou colocar-se contra ele, e neste caso, causar sofrimento a si próprio ou até mesmo ser exilado para planetas inferiores a fim de ser reeducado com mais rigor. Girando sobre o planeta a 1.800 km por hora, será inútil para ele dizer: parem o planeta que eu quero descer. Aprende-se mais na doutrina do Consolador. Como aquele passageiro que desceu numa estação para esperar o trem seguinte, o espírito pode até estacionar sobre a Terra por um tempo relativamente prolongado. Mas essa atitude estacionária é transitória. É o caso do ricaço insensato e egoísta que, como vemos na parábola do filho pródigo, numa existência abusa da riqueza e a esbanja em prazeres ilusórios, mas renasce na próxima em uma condição miserável e vai comer alfarrobas com os porcos, para aprender a valorizar os bens terrenos e a aplicá-los em benefício de seu próximo. Dessa forma, determinismo e livre-arbítrio não se anulam reciprocamente como seria a primeira impressão, mas coexistem, como informa Emmanuel no seu livro O Consolador, questão 132, estabelecendo que, abre aspas, o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, ou seja, nos reinos geológico, vegetal e animal. E o livre-arbítrio, agora já no reino hominal, amplia-se com os valores da educação, cumprindo reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Fecha as aspas. Diante disso, é possível prever que o trem que deixa Rio Preto chegará a São Paulo, porque sua trajetória já está pré-traçada
E é esse traçado que permite à profecia fazer o registro do futuro e ir revelando-o gradativamente. Mas prever o que determinado passageiro fará em uma das etapas de sua viagem de trem é entrar no campo do livre-arbítrio, campo onde prevalece a forma aleatória da conduta humana. E nesse caso, há vários complicadores. Sim, porque, como ensina Kardec em seu livro Obras Póstumas, submeter o homem a uma fatalidade inexorável é despojá-lo de seu mais belo atributo, que é a inteligência. Na realidade, o homem já desfruta do livre-arbítrio no reino hominal, mas é uma liberdade relativa, que vai se ampliando à medida que ele vai assimilando e incorporando os princípios do bem. Dizer, portanto, que o trem referido por nós chegará a São Paulo é o mesmo que dizer que a humanidade atingirá um dia a perfeição. Isto é determinismo. Mas não é um determinismo inflexível quanto ao tempo de sua realização, mas elastecível e resiliente, na medida em que a vontade dos espíritos e dos homens pode apressar ou retardar a sua concretização, o que já se encontra previsto no planejamento divino. Isto é livre-arbítrio. Falemos agora da história. Se é possível profetizar com absoluta precisão no campo daquilo que faz parte do determinismo, será que isso será possível também no campo que se encontra sujeito ao livre arbítrio do homem e de todos os seres conscientes universais? O escritor Mozart Monteiro tem uma sentença sobre esse assunto digna de ser meditada por todos nós. Diz ele: o próprio Jesus, Filho de Deus, profetizou, mas com a diferença de que suas predições, emanando da divina providência, eram e são infalíveis. Enquanto os profetas humanos, por maiores que sejam, se limitam a prenunciar o que já está escrito no livro do futuro, o único profeta divino, que é o Cristo, pode, ele mesmo, criar os acontecimentos que anuncia. Mozart Monteiro faz ainda uma cativante dissertação sobre o tema profecia, questionando com muita sabedoria se ela não seria possível somente porque a história seja regida por leis mais ou menos previsíveis, mas ainda desconhecidas. É o que vamos apresentar agora, transcrevendo algumas citações feitas por ele do que disseram, através dos tempos, os que se debruçaram sobre esse magno assunto. Aristóteles ensaiava uma espécie de lei, esquematizando, com vista para o futuro, a vida política da Grécia. Karl Jaspers diz que uma concepção histórica que pretenda estender-se a todas as coisas humanas tem de incluir necessariamente o futuro, admitindo, portanto, os prognósticos históricos. Pierre Vandrier defendeu a tese da probabilidade em história, estudando como exemplo a expedição de Bonaparte ao Egito. Gaston de Orgel pretendeu demonstrar que a história humana obedece a leis rítmicas. Aventou mesmo haver criado um novo método de previsão do futuro, especialmente do futuro próximo. Spengler
diz que o que há de suceder pode apenas ser sentido por meio de profunda compreensão, por uma percepção sem palavras. Charles Rappaport pondera que não se pode prever o futuro senão com auxílio de verdadeiras leis históricas, isto é, de observações justificadas pelo passado e aplicáveis aos casos futuros, e que o homem não fará a sua história senão no dia em que conhecer as leis históricas, se elas realmente existirem. Buckle observa que a lei histórica só se pode manifestar através dos grandes períodos. Para os acontecimentos particulares, o que importa é a liberdade. Mark Rosenthal e Pavel Yudin dizem que desde que Marx e Engels criaram a ciência das leis que regem a evolução social, os prognósticos científico-históricos se tornaram possíveis no terreno da vida social. Charles Turgeon interroga: quem descobrirá o princípio supremo das transformações e dos destinos da humanidade? Santo Agostinho diz em sua filosofia: a providência de Deus rege a história de tal modo que não há nada que não esteja previsto e assinalado desde a eternidade. O Baldi reflexiona que a história não só obedece a uma inteligência dirigente, como exprime o desenrolar de um processo lógico. E, finalmente, Flammarion, o homem de ciência que vivia com o pensamento em Deus e os olhos nos astros criados pela divindade, conclui de forma peremptória: sim, o futuro pode ser previsto. Sua voz, em seu livro A Grande Síntese, preleciona ainda que a história segue uma linha precisa de progressos e regressos, de amadurecimentos e de revolvimentos, de ciclos criadores e destruidores. Se ela, por acaso, leva à queda, é para reerguer, e se leva à destruição, é para reconstruir mais alto. Todo momento histórico é um movimento coordenado para determinado fim. Devemos compreender a história não como uma sucessão de eventos exteriores sem nexo, mas, sobretudo, como uma sucessão de causas e finalidades, um amadurecimento biológico, uma progressiva realização de objetivos, um funcionamento orgânico. Diz mais sua voz: a história nos revela a técnica evolutiva do psiquismo coletivo. Devemos procurar, por trás dos fatos, o fio sutil da lei que os rege e os interliga. Há um ciclo de nascimento e morte, tanto nas civilizações como nas revoluções. Há um ritmo de desenvolvimento, tanto na ordem como na desordem, durante o qual a lei diz, de repente, a qualquer potência social: basta! Então, todos os desequilíbrios se recompõem num equilíbrio mais vasto, ao qual se conjugam para a grande obra progressiva do bem. Não compreenderemos a história se não percebermos, por trás dela, a lei. A lei que só ela verdadeiramente comanda, que impõe os seus ciclos de amadurecimento e de exaustão, que impõe o ciclo do renascimento tanto às civilizações quanto aos indivíduos. Em síntese,
Todos os filósofos e mentores que expuseram seu pensamento neste vídeo são concordes em afirmar que o acaso não existe e que a história avança submetida ao planejamento divino, aquele planejamento estabelecido por Deus desde toda a eternidade e que rege tudo o que existe no universo, desde as coisas inanimadas e os seres inconscientes, até os seres conscientes e as mentalidades poderosas que já lograram atingir o patamar dos seres mais angelizados do infinito. Quando, portanto, Jesus declarou no Evangelho que não veio ao mundo para revogar a lei e os profetas, ele se referia às leis de Deus, que são eternas, imutáveis e irrevogáveis, fora das quais nada existe em nenhum ponto do universo. Há leis que regem a história. Caros amigos internautas, quando um engenheiro vai construir um edifício, ele traça primeiro a planta com todas as suas minudências e depois segue rigorosamente esse planejamento para que a construção seja levantada e concluída com toda a segurança. Por analogia, o mesmo fez Deus na construção de nosso universo, com o seu planejamento divino, no qual as profecias têm participação relevante, porque, quando permitido, revelam à humanidade o que será feito em cada etapa desse planejamento. Quando Isaac Newton diz que a realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus, ele está dizendo que o acaso não existe em nenhum ponto do universo. Está dizendo também que são as profecias que provam a regência de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os povos de todos os planetas, e, por consequência, que os verdadeiros intérpretes das profecias são as pessoas mais importantes do mundo, porque antecipam o que há de vir, alertando e preparando a humanidade para que possa avançar com segurança pelas veredas divinas. O progresso universal é regido principalmente por duas leis chamadas determinismo e livre-arbítrio. O determinismo ou fatalidade rege as coisas inconscientes, visando a sua conscientização. E o livre-arbítrio ou liberdade conduz os seres conscientes, visando a sua angelização. Essa liberdade é progressiva. Ela começa de forma mínima no ser que deixa o reino animal e começa a transitar para o reino hominal, e vai se expandindo progressivamente à medida que esse ser vai exteriorizando a semente divina que traz latente em seu âmago e que lhe compete fazer desabrochar em todas as suas infinitas possibilidades. Dessa forma, determinismo e livre-arbítrio não se anulam reciprocamente, como seria a primeira impressão, mas coexistem, como informa Emmanuel, esclarecendo que o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, enquanto que o livre-arbítrio vai se ampliando com os valores da educação, cumprindo reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Quando Mozart Monteiro argumenta
que Jesus não só profetiza, mas tem o poder de fazer concretizarem-se as suas profecias, ao contrário dos demais profetas, que apenas podem prever o futuro e nada mais, ele está demonstrando a tremenda ascendência do Cristo sobre todas as criaturas residentes neste mundo que ele mesmo criou, sinalizando que, nos momentos mais graves da história, o Divino Mestre pode atuar de forma presencial e até mais rigorosa para que nenhum jota ou um tio da profecia passe sem que seja cumprido. Dessa forma, há três elementos conceituais que se entrelaçam fortemente para revelar o cerne do evolucionismo universal, que são a história, o planejamento divino e a profecia. 1. A história humana registra os fatos ocorridos neste mundo desde o final da era pré-literária, por volta do ano 4000 a.C., até os dias atuais, correspondendo à participação do homem nessa trilogia universal. 2. O planejamento divino estabelece o desdobrar sucessivo dos eventos gerados pela criação e, no que tange a nosso planeta, desde a fundação da Terra até o dia em que ela, após cumprida sua missão, irá dissolver-se no infinito. 3. A profecia, por sua vez, registra de forma cifrada esse planejamento, mas tem o condão de ir revelando-o de forma progressiva à medida que o homem desmaterializa sua mente, integra-se na harmonia universal e começa a ser iluminado pela misericórdia divina. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.